Bom dia, irmãos. Graça e paz. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Tá funcionando aí? Vocês estão me vendo? Tá todo mundo aí me ouvindo? Ah, beleza. Eu fiquei aqui tenso, porque eu achava que às 10 horas o YouTube sozinho iria começar a transmissão, mas não começou, não. Eu acho que eu tenho que apertar aqui o botão aqui para iniciar a transmissão. Que o Senhor nos abençoe nesses dias, né, irmãos? E que seja um tempo importante para a nossa construção de caráter espiritual, né? Nós não sabemos, nós não temos a mínima ideia, apesar de várias opções e caminhos que muitos têm falado, nós não temos ideia do nosso futuro. E a nossa oração é que nós não venhamos desperdiçar esse tempo e essa oportunidade para ouvirmos o Senhor nesses dias difíceis que estão se aproximando. Vamos hoje, então, continuar o estudo de Romanos, e esse é o objetivo desse vídeo. Nós também temos considerado promover outras oportunidades para estarmos juntos, pelo menos de uma maneira virtual, e vamos estar diante do Senhor para entender como podemos aproveitar nosso tempo juntos. Qualquer sugestão, qualquer comentário, os irmãos têm a liberdade de procurar o presbitério para poder sugerir, e da mesma sorte, nós estamos à disposição dos irmãos, né, para conversarmos, orarmos juntos, termos comunhão, nem que seja por meio do hangout, por meio de uma videochamada, né, que os irmãos tenham essa liberdade de nos procurar e se conectarem conosco nesse tempo difícil. O isolamento, ele é físico, ele não é emocional nem espiritual, né? Então, que o Senhor ganhe em nosso coração nesses dias e que nós venhamos ressignificar a nossa unidade em Cristo nesses dias de quarentena. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Jeremias, capítulo 17. Semana passada, nós começamos a meditar sobre acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Romanos 15, versículo 7. É assim que Paulo começa o capítulo 14, versículo 1. Nos ensinando e nos encorajando a recebermos, a acolhermos uns aos outros e deixar como alguma coisa de segundo plano diferenças e posições teológicas. O mais importante é termos um só coração diante do Senhor. E semana passada eu propus um assunto razoavelmente difícil, né? Alguns irmãos, inclusive, me deram um feedback disso, né? Que é um assunto difícil da gente ruminar e considerar. É que, se consideramos a questão de acolhermos uns aos outros como Cristo nos acolheu, Cristo é a nossa referência de acolhimento. Mas quando vemos a história do Senhor Jesus, nós também descobrimos que existiam algumas pessoas e situações que ele não acolheu. Então, o que eu sugeri para os irmãos considerarem é que nós não devemos acolher as coisas que o Senhor Jesus não acolhe e devemos acolher as coisas ou as pessoas que o Senhor Jesus acolhe. Quando nós acolhemos o que o Senhor Jesus não acolhe e quando acolhemos o que o Senhor Jesus não acolhe, nós estamos cometendo o mesmo erro. E isso se dá por relações naturais e humanas e não relações espirituais. Hoje, se o Senhor permitir, eu gostaria apenas de encorajar os irmãos a considerarem esse princípio do acolhimento que a Bíblia tanto nos encoraja. Aqui em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Versículo 13.
Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Vamos orar? Senhor, nós colocamos esse tempo diante de Ti, e apesar, Senhor, de toda estranheza desse processo diferente para nós, de estarmos distanciados fisicamente e estarmos cada um na sua casa, conectados pela internet, Senhor, nós oramos que o Senhor nos ligue espiritualmente agora. Oramos para que seja um tempo de edificação, um tempo, Senhor, de valor eterno para cada um de nós, seja um tempo de bênção para nós. Por isso, Senhor, oramos que o Senhor venha fazer prosperar teus interesses, oramos para que a tua palavra seja aberta, o nosso entendimento seja iluminado e nós possamos correr para ti. Senhor, vem nos abençoar nesse tempo, o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Recentemente, um irmão me procurou e falou comigo assim: Pablo, tem uma pessoa que eu não consigo perdoar. E eu sei que eu preciso perdoar essa pessoa. Eu sei, isso está na Bíblia, e eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. O que você tem a me dizer e como eu faço para perdoar essa pessoa? E aí eu tenho aqueles 5 segundos na cabeça para processar a informação e me deixou feliz perceber que essa pessoa estava sendo muito sincera. Ela com toda sinceridade, ela sabia, olha, o que eu estou sentindo, eu não deveria sentir. E eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo fazer. E eu falei com ela uma coisa que tem ficado cada vez mais claro na minha peregrinação e no meu caminho de espiritualidade. De como eu tenho desenvolvido a minha relação com o Senhor e como eu tenho entendido as Escrituras. O que eu disse para ele foi: a chave não é olhar para a pessoa, a chave é olhar para o Senhor Jesus. A chave não é olhar o tamanho da dívida que essa pessoa tem com você. A chave está em olhar no tamanho da dívida que o Senhor Jesus perdoou a sua dívida, a dívida que você tinha. Essa é a chave. E esse é o desafio que nós temos. Por quê? Porque, como eu tenho sugerido para os irmãos considerarem, me parece, e faz muito sentido, nós não podemos e nós não conseguimos oferecer, dar nada para uma outra pessoa que nós não tenhamos. Como eu e você podemos dar uma coisa que nós não temos? Então, é um princípio que está lá em 2 Coríntios 8:12, como mencionamos semana passada, que apesar que o contexto está falando sobre questões financeiras, me parece que ali existe um contexto espiritual. Há um princípio espiritual ali. Quando Paulo diz assim: se há boa vontade, se uma pessoa deseja dar, então será dado daquilo que ele tem, e não daquilo que ele não tem. Essa é uma expressão também que Pedro usa em Atos 3:6, quando ele cura aquele coxo de nascença. Então ele fala para aquele coxo: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Essa frase é uma frase importante para nós, irmãos. O que eu tenho, eu te dou. Eu não consigo dar para a minha família, para os meus irmãos, para os meus colegas de trabalho. Eu não consigo dar nada para as pessoas ao meu redor de alguma coisa que eu não tenho. Se eu não tenho paz, eu não consigo dar para os outros paz. Se eu não tenho amor, eu não consigo dar para os outros amor. Pelo contrário, eu vou dar o que eu tenho. Então, se eu tenho rancor, eu vou dar rancor. Se eu estou ferido, eu vou dar ferimento para os outros. Eu vou machucar as pessoas. Se eu não tenho experimentado um caminho de acolhimento em Cristo, como eu vou poder acolher outras pessoas? Se eu tenho experimentado o acolhimento de Cristo na minha história, naturalmente eu vou acolher as pessoas. Então, veja bem, vida cristã se diferencia de qualquer proposta de religião e de espiritualidade dessa terra por causa disso.
E isso é muito importante, nós ganharmos essa clareza. Vida cristã, ela é uma vida que nós tomamos posse de uma vida que nos foi dada gratuitamente por meio de Cristo. Por isso que eu tenho insistido com os irmãos e tenho falado muito ao meu coração, 1 João 4, versículo 9. Porque nós conhecemos o amor de Deus pelo fato dele ter nos dado o seu único filho para vivermos por meio dele. Então a Bíblia vai nos falar que existe uma pessoa que é o centro desse universo. A Bíblia vai nos falar que existe uma pessoa que é o Senhor sobre todas as coisas. E essa pessoa deseja ganhar nossa vida de tal maneira, e por meio do Espírito Santo dele, que habita dentro de nós, ele nos governar de tal maneira que nós seremos cada dia mais parecidos e semelhantes a ele. Então, vida cristã não é um conjunto de regras e mandamentos que eu tenho que, com muito esforço, obedecer. Isso é religião. Nós não vamos conseguir oferecer nada para o Senhor de valor eterno se não vier da própria energia e do próprio poder dele em nós. Por isso que, antes de me preocupar em dar para os outros, eu preciso me preocupar do que eu tenho recebido e acolhido para mim. Porque, como Paulo fala em Romanos 11, quando ele está falando da oliveira, lembram? E ele vai dizer, olha, se as raízes forem santas, também as folhas serão santas. Isso, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se nós não tivermos clareza de quem nós somos e da obra redentora de Cristo em nosso favor, todas as outras coisas serão profundamente contaminadas por um pensamento humano demais, racional demais, terreno demais. Então nós sabemos que devemos perdoar, nós sabemos que devemos amar, e nós sabemos que devemos acolher uns aos outros. Mas a pergunta desse irmão é uma dor que nós temos. Senhor, eu não consigo amar, acolher e perdoar como Cristo faz. E o Senhor falará assim, eu sei disso. E é por isso que vida cristã não é que eu te salvei do inferno, o sangue do Cordeiro no umbral da sua porta te salvou do inferno, e agora você tem que ter uma vida com seus próprios esforços, através do seu próprio braço. No início desse capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, nós não lemos, mas o Senhor não fala isso? Maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que coloca sua confiança no Senhor. Isso é fundamental para nós, irmãos. Porque o que nós cremos, ou o que o Evangelho nos diz, é que há um Senhor, que é o Messias. O Senhor Jesus é a resposta de Deus para nós. Não há nada fora de Cristo. Não há nada fora de Cristo. Tudo que nós precisamos é Cristo. Por isso que Scrogg faz essa sugestão, né, e ela é bem fácil de ser organizada, que nós podemos resumir as Escrituras assim. O Velho Testamento, então de Gênesis a Malaquias, o assunto central é a promessa do Messias. O Messias é predito nos evangelhos escritas para que creais que Jesus é o Messias. Jesus, o Nazareno, é a resposta de Deus para nós. E crendo nele, tenhais vida em seu nome. Nós chegamos em Atos, o Messias é proclamado. E nós chegamos em Apocalipse, o Messias, ele é predominante nessa terra. Ele assume com cetro de ferro o governo desse planeta. O reino desse mundo se tornou de nosso Deus e do seu Filho, do Cordeiro, de Jesus Cristo. E então chegará um dia que essa terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E aí nós temos, então, as epístolas, de Romanos a Judas, aonde, basicamente, o núcleo do assunto das epístolas é que esse Messias, ele deve ser vivido por meio de nós. Esse é o assunto central das epístolas. O Senhor Jesus não só nos salva, mas ele também nos justifica, nos santifica e nos conduz em triunfo.
mas é a vida dele em nós. Então, qual que é a tentação que temos? Qual que é a tentação daquela pessoa que confia no seu próprio braço? Nós fazemos todo o esforço, nós fazemos um grande esforço de acolher uns aos outros. Mas nós não vamos conseguir. Se não for pela vida de Cristo, nós vamos acolher nossos amigos, nós vamos acolher as pessoas que nós gostamos, nós vamos acolher nossos parentes, mas nós não vamos conseguir acolher pessoas que nos desagradam, pessoas que nos ofendem, pessoas que nos devem, pessoas que têm dívida conosco. Nós não vamos conseguir. Apenas por meio da vida do Senhor Jesus, nós vamos conseguir, por meio da vida dele, ao anular nosso velho homem, ao anular nossa vontade, ao negarmos nosso eu e carregarmos nossa cruz, a vida do Senhor Jesus tem um leito, tem um caminho, ele tem um fluir para se manifestar. Acolher significa amparar, guardar, aceitar, receber. E nesses dias em que nós estamos vivendo, ele checa um pouco o que nós temos acolhido, irmãos. Será que nós temos acolhido a vida de Cristo ou nós temos acolhido outras coisas? Então, nesse momento em que o Senhor tem dado um sinal claríssimo para todo o planeta, não é só para Belo Horizonte, não é só para Minas, nem só para o Brasil. O Senhor tem dado um sinal, o Atalaia está tocando trombeta em todo o planeta. E ele está dizendo, habitantes do planeta Terra, atentem para a sua vida. Um vírus tem sido capaz de levar todo o planeta a uma quarentena. Então, se nós, no nosso cotidiano, temos acolhido esporte, acabou. Nós não temos mais esporte. Se nós temos acolhido entretenimento, repense. Não tem cinema, não tem teatro, não tem restaurante. Esse dinheiro agora preso na sua casa. O que o Senhor está dizendo para nós? Pare. Acolha as coisas certas. Lembre lá de Hebreus 12, né, versículo 26 a 28. O Senhor já tem afirmado isso. Eu abalarei todas as coisas que precisam ser abaladas. Tudo aquilo que precisa cair, o Senhor vai derrubar. Para quê? Para aquilo que é inabalável permaneça eternamente. Então o escritor de Hebreus termina esse texto falando, por isso, retenhamos a graça e tomamos posse de um reino inabalável. É triste para nós, irmãos, acolhermos coisas abaladas. E é por isso que estamos tão abalados agora. É por isso que na nossa boca não sai o Maranata, sai o misericórdia. Porque nós queremos perdurar a nossa vida nessa terra. Porque nós queremos que as coisas continuem como elas são. Sendo que já existem palavras proféticas dizendo que tudo será abalado. E nós não tomamos posse das ameaças do Senhor. O Senhor tem falado para nós, aquieta. Que o Senhor nos livre, irmãos, de passarmos por essa fase, que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, que o Senhor nos livre de ficarmos vendo Netflix, conversando, mandando corrente no WhatsApp, o dia todo conectado à internet, vendo notícia, e nós não ganharmos de Cristo. Continuarmos perplexos como os incrédulos. Não aquecer em nós o coração do peregrino, de saber que somos forasteiros, que não pertencemos a esse mundo. O desejo do Senhor nos desarraigar das coisas dessa terra. Mas não, estamos com muito medo, igual o incrédulo. Estamos preocupados, igual o incrédulo. E agora, nós temos investido nosso tempo em quê? Se nós não acolhermos a Cristo, assim como Ele nos acolheu, como que eu posso acolher os outros? Eu só posso dar o que eu tenho, irmãos. Então, se eu estou desesperado, eu vou dar desespero. Se eu estou com medo, eu vou dar medo. Eu vou dar covardia. Então, me parece, irmãos, que nós temos uma grande oportunidade. A questão da nossa história, o fortalecimento da nossa fé, não se dá nas coisas que eu faço, mas na pessoa que eu tomo posse. O segredo da nossa vida não está nas coisas que eu posso oferecer para os outros.
O sucesso da nossa vida não estará nas coisas que eu fiz, mas na pessoa que eu recebi. A pessoa que assumiu um controle, a minha forma de viver. É isso que Paulo fala, John C. Baxter, no Examinar as Escrituras, ele divide Filipenses dessa forma, e parece que é muito fácil de entender Filipenses assim. Filipenses são 4 capítulos. Capítulo 1, Cristo é a nossa vida. Capítulo 2, Cristo é a nossa mente. Capítulo 3, Cristo é nosso alvo. Capítulo 4, Cristo é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Jesus é a nossa força. E à medida que eu tomo posse do Senhor Jesus e do convite dele, eu começo a poder oferecer para as pessoas o que eu tenho recebido. E o que nós temos recebido? O que eu e você recebemos? O que eu e você fizemos para sermos acolhidos por Cristo? A não ser o fato de levantarmos nossa mão, o nosso clamor e falar: Senhor, preciso de ti. Tem misericórdia, sou pecador. É assim que Paulo, nós já vimos isso tantas vezes, é assim que Paulo ele começa a descortinar e desenvolver o evangelho em Romanos. Como que nós somos impactados pelas boas novas de Deus? Quando nós temos consciência do nosso pecado. Romanos 1,18, Paulo ele começa dizendo, falando: a ira de Deus se manifestará contra os homens, porque existe uma impiedade e uma iniquidade operando sobre a terra. E a ira de Deus descerá sobre a humanidade, sobre aqueles que trocaram a realidade de Deus pela injustiça. A verdade foi aprisionada na injustiça. E aí, nós pensamos, qual ser humano não está inserido nessa condenação? Qual homem, qual mulher pode falar assim: a minha vida inteira, tudo que eu fiz, eu jamais expressei alguma coisa que maculasse a santidade de Deus? Apenas o Senhor Jesus foi capaz disso. Apenas o Nazareno. É por isso que ele é o Messias, por isso que ele é o homem perfeito. Por isso que o Pai fala: todo o meu prazer está nele. Então, nós temos essa sentença sobre nós. Então, lá no capítulo 3 de Romanos, Paulo fala assim: Deus deu a lei para que toda boca se cale na presença dele. E todo homem seja encontrado culpado. Não há homem algum que pode chegar diante de Deus e falar assim: eu nunca errei. A sua ira não pode cair sobre mim. E aí, irmãos, a construção que Paulo vai fazendo é: ok, você um dia entendeu isso. E talvez seja um desafio que nós temos nos dias de hoje, não é? Porque nós brincamos com isso. Nós vamos para um salão, fazemos uma mensagem e a gente fala assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Uai, eu quero ir para o céu. É só levantar a mão que eu vou para o céu? Quem quer dar uma chance para Jesus? Dê uma chance para Jesus. Aceite a Jesus. Quase que assim, faça um tempo de garantia. Dê a ele 3 meses, 15 dias. Faça um teste. E nós entendemos um pouco essa lógica, porque é um pragmatismo. É uma tentativa de trazer a pessoa por caminhos mais amplos e talvez a pessoa entrando no ambiente, a gente consiga trabalhá-lo. Só que essa consciência e a forma como entramos na experiência de vida cristã dessa forma nos traz muitos perigos, porque nós não conseguimos perceber quem somos. Nós não conseguimos ver nossa depravação total, nós não conseguimos ver nossa condenação eterna, nós não conseguimos ver que não há esperança, vida, satisfação, alegria fora de Cristo. Então nós começamos a, inclusive, dar uma chance para o Senhor Jesus. Vamos ver se ele consegue me agradar, vamos ver se ele não me decepciona. Quando nós começamos a lidar com essas coisas dessa forma, eu continuo no centro e o Senhor Jesus fica orbitando ao meu redor. Eu o aciono, eu oro, eu decido, eu obedeço o que eu quero. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho não tem essa premissa. O evangelho vai dizer que nós somos condenados eternamente. Não há nada que eu faça que o Senhor Deus vai satisfazê-lo. É por isso, irmãos, que quando nós oramos em nome do Senhor Jesus. Por que o Senhor nos instruiu? Peça ao Pai em meu nome. Por que Hebreus vai nos dizer que o novo e vivo caminho
foi feito pelo sangue de Cristo. Irmãos, porque sempre acessamos a Deus mostrando o sangue de Cristo. Quando conversamos com o Pai, nós lembramos que há um intermediário entre nós e o Todo-Poderoso. Porque nós nos apresentamos diante de Deus, falamos, o Senhor é santo, santo, santo. E eu só posso ousar entrar na sua presença. Eu só posso ousar entrar nessa audiência em nome do Senhor Jesus. Daquele que me salvou, daquele que me redimiu. É por isso que eu estou aqui. E não há nada que eu possa fazer sem Cristo. João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Então, quem sou eu e quem é você? Quando o Senhor Jesus, em Lucas 4, ele vai dizer, o Espírito de Deus está sobre mim. E eu vim, é o ano aceitável. Eu vim cumprir a profecia. E eu vim pregar o evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, tirar da paralisia os coxos, não é isso? O Senhor fala, eu vim para os doentes. Eu vim para os enfermos. Imundos. Não foram aqueles que se percebiam indignos. Esses se aproximaram de Cristo. É esses que o Senhor Jesus acolhe. Porque aquele que não precisa de Messias, não precisa do Senhor. Ele vai se salvar ou ele vai buscar no seu braço a solução. É por isso que o Senhor foi tão duro na purificação do templo, é por isso que os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, os escribas não conseguiram entender o convite de Deus. Porque o Senhor Deus acolhe o pecador arrependido. E isso é muito importante para nós. Porque todos nós um dia nos aproximamos diante dele confessando isso. E o Senhor Jesus nos acolheu. Isso não é lindo? O Senhor Jesus nos acolheu. Ele me recebeu. Ele me perdoou. Ele me trouxe para si. E ele vai falar para mim, viva por meio da minha vida. Eu não tenho esperança ou expectativa de que você, Pablo, consiga fazer nada de valor eterno por meio de você. Você não tem essa capacidade. Eu sou perfeito. Eu sou o eterno. Fique em mim. Tenha uma vida ligada em mim, escondida em Cristo, para que você possa descobrir o segredo de ser um ser humano segundo Deus deseja. E todos nós fomos para lá. E qualquer pessoa que tem usufruído de uma vida em abundância, tem tomado posse da vida eterna, qualquer pessoa que tem vencido o pecado, qualquer pessoa que tem experimentado as promessas do Senhor, não é por causa da sua mão, mas é por causa da mão de Deus. Qualquer pessoa que tem experimentado isso, é porque, pela graça do Senhor, ela tem negado a si mesma e permitido que o Senhor viva. Então, a lógica é, aonde está a nossa glória, pessoal? Em que eu posso me vangloriar? Em que eu posso me jactar? Aonde eu posso falar que eu sou melhor do que os outros? Ou, se não é o fato de que os melhores são aqueles que reconhecem que são os piores. Mas se isso for uma realidade no meu coração, naturalmente eu receberei os outros. Porque eu vejo no outro um caminho e uma possibilidade da mesma graça que me alcançou, alcançar ele também. A falta de acolhimento que nós temos começa a se dar numa dimensão de competição, de orgulho, de falar que eu sou melhor que você porque eu não faço as coisas que você faz. Eu sou melhor que você porque eu não fiz o que você fez comigo. Você me feriu, você me agrediu, eu não merecia o que você me deu. E quando essas coisas embrutecem nossos sentimentos, então nós paramos de acolher uns aos outros. E quando eu paro de receber da graça do Senhor, porque eu me perdi no meu orgulho, eu também paro de receber a bênção do acolhimento de Cristo. Então eu deixo de ser um canal aonde flui a vida de Deus e eu obstruo isso. Como muitos de nós não saímos do ambiente religioso, como muitos de nós vamos passar o resto da vida indo a um culto, então nós nos agarramos apenas na religião. E a religião não vai mudar a nossa vida.
Quem muda a nossa vida é o Senhor Jesus. Quem muda a nossa história é uma pessoa. E todas as coisas precisam ser consequência dessa realidade espiritual. Eu queria que os irmãos, mais uma vez, pensassem em Mateus capítulo 18. Vimos isso muitas vezes. Mas, irmãos, essa parábola, ela é chave para nós. Porque ela é dura para nós. Nós sabemos, o Senhor, em Mateus 18, ele entra no assunto de disciplina. Ele fala, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo pessoalmente. Se ele te ouviu, ganhou o irmão. Se ele não se arrepender, chama 2, 3 testemunhas. Se ele não se arrepender, chama a igreja. Se ele não se arrepende, considera-o gentio e publicano. Não acolha. Você precisa se afastar. E quando o Senhor termina de falar isso, Pedro ele fala assim, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? Ok, Senhor, eu já entendi. Um irmão pode me ofender, um irmão pode me machucar, nós podemos ter rusgas e problemas. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? 7 vezes? E o Senhor fala assim, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. E aí o Senhor inicia, no versículo 23, a parábola, que nós conhecemos como a parábola do credor incompassivo. Irmãos, essa parábola, ela me parece que se o Senhor nos der entendimento, nós podemos experimentar uma profunda e verdadeira libertação na nossa história. Porque o Senhor vai falar assim, porque o reino dos céus é semelhante a um senhor, a um rei, que resolveu prestar contas, né, com os seus súditos. Nós vamos chegar nesse estudo ainda, Romanos 14, questão do julgamento do Senhor. Mas o Senhor ele fala, eu vou chamar as pessoas e vou dizer para elas, ok, você tem dívida comigo, você é pecador, você não me ama de todo o coração, você tem errado, a sua natureza é uma natureza rebelde, e deixa eu te falar, você me deve 10.000 talentos. E é interessante, né? Nós conhecemos a história. Quando o Senhor dá a sentença e quando o Senhor fala para essa pessoa que ela deve, e um valor desse tamanho, desse monte, nós vamos chegar rápido nessa matemática financeira, essa pessoa se prostra e fala assim, tem compaixão de mim, sê paciente, que tudo te pagarei. Então, as matemáticas aí me ajudem a fazer a conta. O denário era o salário de um dia, né, na época. Um denário, um talento, era igual a 6.000 denários. Então, um talento era igual a 6.000 dias de jornada de trabalho. Essa pessoa devia 10.000 talentos, o que dá a bagatela de 60 milhões de dias. Convertendo isso a anos, isso dá 166 mil anos. Eu não fiz a conta agora não, viu, Eliane, Heloísa? Eu não fiz essa conta agora não, isso aqui eu já tinha anotado. 166 mil anos. Para os irmãos terem uma referência, alguns estudiosos da Bíblia calculam que de Caim e Abel até os dias de hoje, a história da humanidade está em torno de 6.000 anos. 6.000 anos. Esse homem devia 166 mil anos de trabalho para esse rei. É interessante porque esse rei fala assim, você, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem será vendido para tentar pagar um pedaço dessa dívida. E é um pouco essa história, irmãos. Nossa condenação não é capaz de salvar nem a nossa família. O homem natural não é capaz nem de salvar seus filhos. Nós não conseguimos nem nos salvar, muito menos salvar as pessoas que nós amamos. Esse homem, ele fala uma coisa para o rei que, em qualquer aspecto que você olhar, é negativo. Ele fala, olha, sê paciente, que tudo te pagarei. Então nós temos 2 formas de interpretar isso. Ou esse homem, ele não tinha nenhuma condição de entender o tamanho da dívida dele.
ele se auto-enganou em achar que ele poderia pagar essa dívida, ou se não, de uma forma malandra e esperta, ele estava tentando enganar o rei. Nenhum dos dois caminhos são bons, porque na nossa vida, ou às vezes a gente se engana, e ao nos enganarmos, nós tentamos enganar a Deus. Ou muitas vezes, nosso coração orgulhoso, que tenta se salvar e tenta fazer com seu próprio esforço uma salvação própria, tenta oferecer isso a Deus. O Senhor Deus fala assim, mas você está doido? Você acha que você consegue pagar isso? Mas o Senhor Deus, na sua graça, ele se compadece. E esse rei fala assim, eu vou te perdoar. Não, eu não quero que você trabalhe, porque se você pegar a partir de hoje, até o final da sua vida, sei lá, quantos denários você vai conseguir me pagar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te perdoar a dívida. Sabe, esses 166 mil anos que você me deve, eu vou te perdoar. Você está livre. Você está livre dessa condenação. A história diz que esse homem sai da presença do rei e encontra, logo ali na rua, um conservo que lhe devia 100 denários. 100 denários. Trabalho de 100 dias. Não é pouco, irmãos. 100 dias é quase um terço de um ano. É uma dívida razoável. Eu não sei você, mas eu, se eu ficar 100 dias sem gerar receita na minha casa aqui, eu quebro, eu não tenho recurso. 100 denários não é um valor baixo. E esse é o ponto que eu tentei falar para o irmão lá atrás, que eu queria que você considerasse. Porque o segredo nosso não é olhar o tamanho da ofensa que a pessoa gerou em mim. O segredo nosso é olhar a grande salvação e perdão que eu recebi de Deus para mim. Porque a história vai dizer que esse conservo, ele machuca o outro, ele o pega pela gola, ele o enforca, ele o oprime e fala, paga-me tudo que me deves. E esse conservo que devia, fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa que o credor disse. Sê paciente, eu vou te pagar. Eu sei que eu devo. Sê paciente. E ele fala, não vou ser paciente. Eu vou te mandar para a prisão. Provavelmente, dentro das regras da cidade, um endividado chegaria um momento que ele iria para a prisão. E quando ele é preso, o que eu fico pensando é, como é que alguém que está preso vai conseguir gerar recurso para poder pagar uma dívida? O que eu sinto no coração é que talvez aquele homem falou assim, quer saber? Não precisa me pagar mais não. Eu não quero mais esse, mas eu vou te punir. Eu vou te afastar de mim. Eu vou te matar lá longe. Eu quero que você sofra. Eu quero que você seja oprimido. Eu quero que você seja afligido pelos verdugos. Então você vai preso. Se você não me paga, tudo bem. Mas você vai preso. Não vai ficar assim. E esse homem que devia 100 denários foi preso. É interessante a expressão, porque a parábola diz assim, vendo os amigos o que aconteceu, muito se entristeceram. Porque é isso que acontece, irmãos, nas nossas relações. Quando para de fluir o perdão e a graça, o acolhimento, o que acontece? Tristeza. O que sobra? Tristeza. Nós nos entristecemos. Nós olhamos ao redor e falamos, mas se nós não temos mais a capacidade de nos acolhermos, se nós não temos mais a capacidade de olhar um para o outro e falar assim, tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem, irmã. A sua dívida para comigo, ela é ridícula diante do perdão da dívida que eu tinha com Deus. E esse é o núcleo do raciocínio da parábola no versículo 33. Porque o rei, então, chama de volta esse homem e ele fala, algumas versões têm homem de mau caráter, homem mau, homem de coração mau. Se eu te perdoei, tamanha dívida, você também não deveria perdoar pessoas que te devem tão pouco? Irmãos, essa é a pergunta para nós.
Se o Senhor Jesus me acolheu, quem sou eu para não acolher um outro? Se o Senhor Jesus tem me amado do jeito que eu sou, com as minhas contradições, se o Senhor Jesus perdoou os meus pecados, eu não deveria também fazer o mesmo para os outros? Então veja bem, irmão, o segredo da cura para nós, o segredo do bálsamo que gera restauração, que gera perdão, não está no outro, está em Cristo. Está em compreendermos quem Ele é e o que Ele fez por nós. O triste do final dessa história é que esse rei manda aquela pessoa que não perdoou, manda ela para a prisão. Ela entrega aos verdugos, em outras versões, atormentadores. No original, é uma palavra composta. Aquele que cuida da cadeia e fustiga a pessoa com dor. Essa pessoa que não aprendeu a perdoar, porque ela não valorizou a salvação e o perdão que ela recebeu, ela está aprisionada. Ela se perde nela mesma. Ela começa a dar legalidade para que o tormento, a dor, a mágoa toquem na vida dela. E termina a parábola dizendo o seguinte, o Senhor Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, assim também o vosso Pai Celeste vos fará, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Perdoar, irmãos, e acolher, ele é um gesto de saúde para nós. Os irmãos, nós precisamos ganhar clareza nisso. Isso é libertador para nós. É nós nos amarmos. E aquele que perdoa se ama. E aquele que libera o outro se ama. E aquele que perdoa as dívidas, na verdade, ele está se liberando das dores, não o outro. Porque a perspectiva e o prisma que está sobre nós é o grande amor de Deus. Muito forte essa expressão. Se não perdoar do íntimo, ou se não perdoar de coração. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas carecem de realidade. Então nós podemos olhar um para os outros, botar uma cara social, olharmos para a pessoa e falar, está tudo bem, está tudo certo. Mas se do meu íntimo, se do meu coração eu não perdoar, eu vou preso. Se eu, com sinceridade, eu não liberar o próximo, eu vou ser atormentado. Então, o Senhor, ele tem nos convidado a respondermos essa pergunta. De tantas coisas que eu sugiro para os irmãos, colocarem no espelho do banheiro, para que a gente, quando acordasse de manhã, olhasse para lá, talvez a gente poderia colocar isso, 166 mil anos, 60 milhões de dias, tudo perdoado pela graça de Deus. 70 vezes 7. É isso. Porque à medida que o Senhor tem me dado do seu perdão, e o Senhor tem me dado da sua graça, eu só posso dar para os outros o que eu tenho. Então, irmãos, percebam, vida cristã, ela é uma realidade que se assenhora de nós. Não é uma coisa que você vai sair desse estudo, ou vai sair, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, e não vai conseguir perdoar se isso não fluir de uma experiência, de um coração quebrado diante de Deus. Então, o meu conselho, a minha sugestão para que você considere é que antes da gente se preocupar em acolher ao outro, como Cristo nos acolheu, nós devemos falar assim, que tipo de acolhimento eu tenho recebido da parte de Deus? Quem sou eu? Como eu me percebo? Qual que é a minha dependência do Senhor? Para que o Senhor nos liberte, irmãos. Para que a realidade do Senhor flua. Para que o nosso coração não seja um coração deprimido, angustiado, magoado, rancoroso. Não é isso que Tiago diz no capítulo 3 da sua carta? Fala, gente, não pode fluir de uma mesma fonte água salgada e água doce. Não tem como sair azeitona de videira. Não tem como figueiras produzirem outra fruta. Não se colhem espinhos de abrolhos. Irmãos, se Cristo for o nosso Senhor, se a vida de Cristo fluir em nós,
essas coisas nos serão acrescentadas. Naturalmente. Por isso que o nosso desafio é libertarmos da religião. Porque a religião, ela me faz tentar vencer essas coisas pelo meu braço. E nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. É o amalequita lá de Saul. Nós vamos tentar guardar e preservar aquilo que a gente julga que é bom. E nós vamos querer, inclusive, oferecer isso para Deus. Mas o Senhor Jesus já sentenciou: da carne nada se aproveita. Irmãos, por outro lado, se nós estivermos em Cristo, quando vierem situações de calamidade, quando vierem situações de assalto sobre nós, vierem situações de espanto, de perplexidade, e uma pessoa entrar em você, se você for uma fonte de água doce, sairá de você água doce. Se você estiver em Cristo, fluirá de você a própria vida de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Essa parábola, irmãos, nós precisamos meditar nela. O segredo de acolhermos aos outros é olharmos para o acolhimento de Cristo para cada um de nós. E eu queria terminar fazendo essa conexão com o texto de Jeremias 17, que nós iniciamos esse estudo. Porque já outras vezes também meditamos naquela experiência de João 8, da mulher adúltera, levada ali para um ambiente coletivo. Uma pessoa achada, encontrada em flagrante adultério. Essa pessoa que foi encontrada em flagrante adultério, ela não poderia se defender, porque ela foi pega em flagrante. Abrindo um parêntese muito rápido, quase todos os estudiosos falam isso, e é verdadeiro. Cadê o homem que estava traindo no ato? Ele não estava ali. Só a mulher, porque ela foi pega num ato sexual ilícito. E o que a lei de Moisés dizia é que os dois deveriam ser mortos. Por algum motivo, na parcialidade da humanidade, que é tão comum isso a nós, com os nossos queridos, nós jogamos o pecado para debaixo do pano, para debaixo da mesa. E aqueles que nós não gostamos, prontamente somos aqueles que pegamos em pedras para matar. Essa mulher foi levada para o Senhor. E eles falam adultério. E a lei diz que todo adúltero deve morrer. E João vai dizer-nos que eles não estavam ali preocupados em cumprir a lei. Eles estavam ali preocupados em provar e testar o coração do Senhor. Procurando contradições, tentando procurar alguma coisa para pegar o Senhor na sua própria doutrina. E aí eu fico imaginando aquelas pessoas ao redor tão acostumadas pela lei da humanidade, pela lei dos homens, desde antes da lei de Moisés, com a lei do talião, o olho por olho, dente por dente, o devolver para a pessoa o mal que ela me deu. Então essas pessoas todas cercadas, cercando aquela mulher, todas já pegando pedras em suas mãos, esperando, fala assim, com certeza ele vai dizer que nós temos que cumprir a lei. É de interpretação disso. João não entra nesse assunto. 2 vezes no texto, João fala que o Senhor estava escrevendo no chão com o dedo. E o Senhor começa a escrever no chão. E ele fala, quer saber? Se você não errou, se você não precisa de perdão, se você nunca precisou de perdão, então que você mate. Se você é uma pessoa que nunca deu morte, então mata. Porque se você é fonte de vida, você tem essa autoridade. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos eles foram acusados, golpeados na sua consciência. E eles foram, começando do mais velho até o mais moço, eles foram soltando as suas pedras e foram embora. Eu gosto de pensar nessa ligação de Jeremias 17. Porque Jeremias 17:9 a gente leu, lá fala assim, quem pode conhecer seu coração? Nosso coração é enganoso. Você conhece? Eu conheço. Você tem certeza que você é o paladino da verdade? Você tem certeza que você é o suprassumo da santidade?
Você tem certeza que você é melhor do que o irmão que senta ao seu lado? Como é que você discerne isso? Como é que você mede isso? Quais são as referências disso? Então, o Senhor fala por meio de Jeremias: não confie no seu coração. Seu coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Nosso coração, ele tem seus mecanismos de auto-engano. Nós tentamos buscar nos labirintos da nossa vida saídas para nos justificar. Coisas absolutamente injustificáveis. Enganoso é o coração. Quem conhece o coração? Deus conhece. Eu, o Senhor, conheço os corações. E eu esquadrinho os corações. Eu não olho a aparência, eu não olho a externalidade, eu olho o coração. E eu entro no coração e eu consigo ver as motivações, eu consigo ver os interesses, eu consigo ver o que te move, o que te leva, eu consigo ver quais são os seus objetivos. E aí, quando chegamos no versículo 13, o Senhor fala assim: eu escreverei no chão o nome de todos aqueles que abandonaram o Senhor como fonte das águas vivas. Eu os envergonharei. Eu escreverei os seus nomes na terra, no chão. E eu fico pensando, irmãos, provavelmente fariseus, intérpretes da lei, escribas, que levaram essa mulher adúltera para o Senhor, conheciam muito bem a palavra, conheciam muito bem as escrituras. Nós não sabemos o que o Senhor escreveu no chão. Eu fico imaginando que, de repente, o Senhor começou a escrever o nome de cada um deles. O nome de cada um deles. E eles se lembraram dessa palavra. E eles se lembraram que o Senhor escreveria e envergonharia as pessoas que o abandonaram. Que ele deixou de ser o primeiro amor. Ele deixou de ser a pessoa mais importante. Ele deixou de ser o Senhor, o cabeça, o centro, o alvo, o objetivo, a meta. Irmãos, se o Senhor hoje nos colocasse juntos e ele falasse assim: eu vou escrever o nome das pessoas. Eu conheço os corações. Eu vou escrever o nome das pessoas que me abandonaram, que me deixaram como segundo plano. E se o Senhor escrever o meu nome, e se o Senhor escrever o seu nome, que argumento teremos? O que falaremos para ele? Então veja bem, irmãos, nós não atiramos pedra nos outros, porque nós sabemos quem somos, sabemos da nossa natureza, sabemos das nossas impotências, sabemos que somos muitas vezes contraditórios, somos falsos, somos hipócritas, fingimos. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que temos acolhido. O Senhor sabe aquilo que queima em nossa vida. O Senhor sabe onde está a nossa esperança. O Senhor sabe onde depositamos nossa alegria. O Senhor sabe onde depositamos a nossa paz. Nós vamos agora ficar olhando para os outros e jogando pedra para os outros? Me parece que não, irmãos. Porque a maior bênção para nós, nessa história toda, a maior bênção não são os homens que abandonaram as pedras e foram embora. A maior bênção é aquela mulher que se percebeu imunda, aquela mulher que se percebeu impura aos pés de Cristo. Essa é a pessoa da história. Essa é a pessoa que o Senhor falou: vai para sua casa, toma posse da vida. Eu não estou te condenando, eu estou te acolhendo. Vai e não peques mais. Essa é a palavra para nós, irmãos. É falarmos: Senhor, o Senhor me conhece, eu estou completamente desnudo na tua presença. O Senhor que tem olhos de chama de fogo, como eu posso me esconder de ti? Como eu posso te enganar? É impossível. O Senhor me conhece. Eu sou essa mulher que tenho desrespeitado a tua palavra, que eu tenho desrespeitado as tuas leis. Senhor, estou aos teus pés.
Me dê da tua vida. Agora imagine essa mulher adúltera voltando para sua casa. Essa mulher, ela poderia começar a condenar os outros? Essa mulher poderia voltar para casa e querer aplicar a lei na vida dos outros e querer matar os outros? Ou ela poderia ser um instrumento da graça de Deus para proclamar boas novas de salvação para as outras pessoas? Então, irmãos, eu imagino assim, à medida que nós vamos nos descobrindo e nós vamos proporcionalmente descobrindo a graça de Deus, nós vamos sendo enchidos de um acolhimento que vem de Cristo. E quando as pessoas ao nosso redor nos procurarem, ou nos ofenderem, ou estiverem depressivos, ou tiverem com medo, ou estiverem sob acusação satânica, ou estiverem sem esperança, nós não poderíamos falar assim: você me dá 30 segundos para falar que Deus é a nossa esperança? Porque deixa eu falar quem eu sou. E deixa eu te falar como que Deus tem me acolhido. E essa pergunta do rei deve ser respondida por mim e por você. Se eu te perdoei tamanha dívida, você não é capaz de perdoar as pessoas que te ofendem? A igreja, irmãos, ela não é um grupo de pessoas perfeitas. O ajuntamento dos cristãos, quando estamos juntos, reunidos, não é um bando de gente melhor do que os outros. Não é, não, irmãos. É um grupo e do perdão que recebemos do Senhor. Por isso, os irmãos entendem que a assembleia, o testemunho da igreja, precisa ser acolhedor. O pecador arrependido, o deprimido, aquele que se sente acusado, sem força, sem energia, precisa perceber na igreja, na assembleia, um ambiente de acolhimento. Por quê? Porque nós estamos lá. E se o Senhor me recebeu, então qualquer um pode ser recebido. E se o Senhor tem me perdoado e tem me dado da sua vida, Ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Esse é o encorajamento que eu queria deixar para os irmãos meditarem. Os segredos, irmãos, de acolhermos uns aos outros, está em entendermos o tipo de acolhimento que recebemos da parte de Deus. À medida que o Senhor derrama da sua cura, do seu perdão e da sua graça em mim, quando alguém chegar perto de mim, o que eu tenho eu te dou. E é isso aqui. É Cristo. É perdão. É vida. Qual que é a nossa contradição? E que o Senhor precisa abrir os nossos olhos o mais rápido possível. É que muitas vezes, no nosso convívio, a única coisa que temos é teoria. É religião. O que temos é aparência. Então, quando temos situações difíceis, o que nós temos, nós damos. Que é o quê? O homem caído, carne, vida natural, teoria, que não leva as pessoas para a vida. O Senhor quer ser a nossa fonte de água viva. Se Ele for o meu pastor, se Ele me levar para suas águas de descanso, quando as pessoas chegarem para mim, quando o coronavírus chegar, quando o desemprego chegar, quando a doença chegar, o que eu vou poder oferecer para todas essas situações? Descanso. Porque é isso que eu tenho recebido e é isso que eu posso dar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos a tua misericórdia, a tua graça, para que a nossa vida seja transformada por ti. Senhor, queremos e precisamos ser tocados pela tua verdade, para que ela nos liberte e andemos nessa terra verdadeiramente livres, Senhor. Dá-nos a tua graça, Senhor. Fala ao nosso coração. Queremos conhecer esse acolhimento que temos recebido do Senhor de uma forma poderosa e eterna, para que também ofereçamos isso às pessoas que convivem conosco. Ajuda-nos nesses dias, Senhor, para sermos luzeiros do Senhor nesse mundo e possamos testemunhar do teu amor em toda situação e em todo tempo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, obrigado. Fiquem atentos aí ao WhatsApp, fiquem atentos às mensagens. Vamos tentar entender como que nós podemos propiciar outras oportunidades como essa para a nossa comunhão. Um grande abraço, um bom domingo, graça e paz da parte do nosso Senhor.